2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela sua palavra, Deus. Que nós possamos aprender com ela e que o Senhor possa ministrar em nosso coração, Deus, a importância da palavra do Senhor, a importância da Bíblia em nossas vidas, Deus. Que o Seu Espírito Santo possa falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje é o dia da Bíblia, né? Igual o nosso missionário disse, né? O dia que nós lembramos da importância da palavra de Deus em nossas vidas, né? E nós lemos um texto que mostra, né, o poder sobrenatural da Bíblia, o quão importante ela é para as nossas vidas. E nessa noite, Deus ministrou em meu coração para falar sobre a importância da palavra de Deus. A importância, né, como o versículo diz aqui, das Sagradas Escrituras. Quão importante ela é para nós. Ela não é somente um livro, não é somente folhas, não é somente letras, é o poder de Deus aqui manifesto. E nós vamos ler, vamos continuar lendo esses textos aqui, que conta a história, né, de dois personagens, que é Timóteo e Paulo. Essa carta foi escrita por Paulo. Ele escreveu para o seu discípulo na fé, para o seu filho na fé, Timóteo. Onde Paulo, ele estava na prisão. Paulo estava preso enquanto ele escreveu essa carta em Roma. E essa carta que ele escreveu é uma carta que, em tom de despedida. Se os irmãos lerem essa carta de 2 Timóteo, é uma carta em tom de despedida. Paulo, ele está escrevendo para o seu filho na fé. E ele está escrevendo porque ele sabia, Deus já tinha ministrado no coração dele que ele iria ser morto. E aqui nessa carta, o Paulo, ele dá várias exortações, vários ensinos para o seu filho na fé, para quando Paulo partisse, Timóteo pudesse seguir aquilo que ele tinha aprendido durante toda a sua vida. E aí ele escreve essa carta para Timóteo. Preso, Paulo estava preso, e ele escreve essa carta, dando várias exortações, para Timóteo não se corromper, para Timóteo manter firme aquilo que ele aprendeu, para ele estar firme em Deus. E aí nós chegamos nesse texto, nesses versículos, em que Paulo, ele dá uma ênfase muito grande no valor e na utilidade da Escritura. Em quão importante a Escritura precisava ser para esse menino na fé. Ele era um jovem, esse Timóteo. E aí ele começa falando sobre a palavra de Deus aqui no versículo 14. Se os irmãos quiserem, pode continuar com o versículo aberto aí. E Paulo, ele dá uma ênfase na importância da Bíblia. E a primeira importância que ele destaca aqui, que é no versículo 14, diz que para Timóteo permanecer firme naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele cresceu aprendendo. E nós vemos que Timóteo recebeu a sua base bíblica de sua avó e de sua mãe. Por isso que Paulo fala para ele aí, você permanece firme naquilo que você aprendeu desde pequeno. Ele recebeu uma base bíblica muito boa,
o que fez com que ele se tornasse um homem de fé. Por quê? Porque a sua avó e a sua mãe lhe deu toda essa instrução de seguir os caminhos de Deus, de permanecer firme na palavra de Deus. Tanto que Paulo reconhece isso no versículo 14. Fala que para que ele possa permanecer no que ele aprendeu desde criança. Ele foi educado, ele foi ensinado na palavra de Deus. A sua avó e a sua mãe lhe ensinaram muito bem, lhe mostraram o caminho. Por isso que é importante, irmãos, os pais, né, aqueles que têm filhos, ensinar o caminho, né, da palavra de Deus para os seus filhos. Eu tenho um exemplo muito bom em casa, onde os meus pais, eles, desde pequeno, eles acordavam, faziam o cafezinho, né, tem que ter o cafezinho. Daí depois do cafezinho ali, Fabiano, eles chamavam nós, falavam assim, ó, vamos ler aqui a Bíblia, né, um lia a Bíblia, outro lia o devocional diário, e aí todo dia eles, de forma prática, não somente em palavras, eles mostravam para nós o quão importante era a gente aprender a palavra de Deus, né, meditar nela, ler ela. Todos os dias, os meus pais, eles ensinavam isso para mim e para o meu irmão, todos os dias. E isso, com certeza, foi, assim como Timóteo, foi importante para a minha vida, para que eu pudesse ter uma base, crescer, né, temendo a Deus, crescer buscando a Deus. E os pais, né, aqueles que têm filhos, não somente filhos, né, biológicos, mas filhos na fé. Se você tem acompanhado alguém, se você, né, vai dar um conselho para alguém, aconselhe essa pessoa a ler a palavra de Deus. Você vai dar um conselho, você vai ajudar, você vai orar, mas direcione ela a meditar na palavra de Deus. Hoje mesmo, um jovem me procurou, né, pedindo ajuda, pedindo conselho, pedindo uma orientação, e eu dei a orientação. Só que eu falei assim, ó, eu peguei um texto da palavra de Deus que Deus ministrou no meu coração. Eu falei, ó, lê esses versículos aqui e medita nessas palavras. Ele não me respondeu ainda, né, não via mensagem dele, mas eu direcionei ele para a palavra de Deus. E nós, como cristãos, temos que direcionar as pessoas, não somente os filhos, mas nós que aconselhamos as pessoas, que ajudamos as pessoas, aqueles que estão à frente de algum ministério. Leve as pessoas para a palavra de Deus. Mostre para essas pessoas a importância da palavra de Deus. O quão importante é a palavra de Deus. O quão importante é meditar nela de dia e de noite. Porque a palavra de Deus, ela é perfeita. Depois, aqui eu vou falar algumas utilidades da palavra de Deus. Mas, se você tem filhos, eduque eles na palavra de Deus. Porque depois, quando eles crescerem, eles nunca vão se desviar. Pode até, né, tropeçar, mas a palavra de Deus vai ficar na mente daqueles que cresceram ouvindo ela nos seus lares. E você que começou a sua caminhada depois, não é desde de pequeno que você tem ouvido a palavra de Deus, comece a valorizar ela no seu dia. Comece a meditar na palavra de Deus. Ela tem poder para curar, ela tem poder para ministrar em seu coração. Amém? E aí, continuando os versículos aí, no 14, né? E aí no 15, continua aí que desde a sua infância você conheceu as sagradas letras que podem torná-lo sábio. Então Timóteo fala Paulo fala para Timóteo, ó, desde pequeno você tem meditado na palavra de Deus, você tem seguido as sagradas escrituras. Para quê? Para que ela possa fazer com que você se torne uma pessoa sábia. A Bíblia torna uma pessoa sábia. Se você quer tomar as melhores decisões da sua vida, medite na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Se nós estamos com alguma dúvida em alguma decisão sobre aquilo que temos que fazer ou que não temos que fazer, leia a Bíblia. A Bíblia tem toda a revelação da palavra de Deus. Às vezes as pessoas querem respostas de Deus, querem um sinal de Deus, mas está tudo na Bíblia. A Bíblia, ela nos dá orientações práticas de como lidar com várias situações.
e ela torna uma pessoa sábia. O que é uma pessoa sábia? É uma pessoa que sabe tomar as melhores decisões. É uma pessoa que sabe se comportar da melhor forma possível. É uma pessoa que sabe agir da forma certa, no momento certo. É uma pessoa que não é explosiva. É uma pessoa que controla as suas emoções, sabe o que falar no momento certo, sabe o que não falar. Isso é uma pessoa sábia. E a Bíblia, ela ensina nós a sermos sábios, a tomarmos as melhores decisões. Então logo quando nós não lemos a Bíblia, quando nós não meditamos nela diariamente, nós deixamos de ser pessoas sábias. Podemos até ser inteligentes, ter inteligência, mas sabedoria, saber tomar as melhores decisões, falar no momento certo, ouvir no momento certo, é através da palavra de Deus. É ela que vai nos instruir a tomar as melhores decisões. A Bíblia, ela nos ensina a ser sábio em nosso casamento. Muitos casamentos eu vejo sendo destruídos por falta de sabedoria, por falta de saber ouvir, por falta de ter um pouquinho mais de paciência que a Bíblia pede. A Bíblia, ela nos orienta em nossos negócios, em nossos trabalhos, a como ter paciência no trabalho, a como ter perseverança no trabalho. A Bíblia, nas amizades, ela também é importante. Então, para tudo a Bíblia é importante. Por isso que ela precisa ter a importância devida em nossos dias. Por isso que ela tem que ter um lugar especial durante todo o nosso dia. E eu te pergunto, como está a sua leitura da palavra de Deus? Como está o seu devocional com Deus? Quantas vezes por dia você medita na palavra de Deus? Nós meditamos na palavra de Deus, porque isso foi um questionamento para mim. Às vezes nós ficamos tanto tempo no celular, né? Vendo videozinho ali, ficamos tempo. E a Bíblia? Hoje tem aplicativo da Bíblia no celular, nós podemos ler em qualquer lugar. E quanto tempo você tem gastado com a palavra de Deus? Quanto tempo nós temos gastado com a palavra de Deus? Se nós fizéssemos uma comparação entre ler a Bíblia e mexer no celular, quem teria maior importância, né? Quem teria primeiro lugar em nossas vidas? Nós temos que inverter essa lógica. Colocar a Bíblia como uma das coisas, dos pontos principais do nosso dia. Colocar a Bíblia como prioridade em nossa vida. E isso é aos poucos, irmãos. Nós vamos, não é de uma hora para outra nós vamos ler a Bíblia toda, não. É diariamente. É igual eu falo, né? Um alimento que nós comemos. Não adianta nós comermos, encher a pança, né? Comer um monte num dia e não comer nada, né, durante 2, 3 dias. Precisa ser diário. Você se alimenta bem no almoço, você se alimenta bem na janta, e assim vai indo, você vai ficando forte. E com a palavra de Deus é a mesma coisa. É todo dia, se alimentando da palavra de Deus, se alimentando daquilo que Deus tem para nós. Se alimentando. Então nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos dela para nos tornarmos pessoas sábias, onde sabemos as melhores escolhas. Ainda continuando o texto, diz que a Bíblia foi inspirada por Deus. Lá no versículo 16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O que significa isso, irmãos? Que ela é inspirada por Deus. Isso quer dizer que ela tem poder. Ela foi inspirada por Deus e ela tem poder sobre a minha e sobre a sua vida. Lá diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou nós a ponto de mandar o Filho dele aqui na terra. E isso é uma verdade, está escrito na palavra. Foi inspirado por Deus. Deus nos ama, Deus cuida de nós. Diz também que ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
é outra verdade. É o poder de Deus manifesto na palavra aqui de Deus. Então toda vez que nós lemos, nós temos que ler crendo nessa inspiração de Deus, crendo que não são meras palavras, que elas podem mudar verdadeiramente a nossa vida, que elas têm impacto sobre nós. Precisamos ler acreditando nisso, que a Bíblia ela foi e ela é inspirada por Deus, e ela tem poder na minha vida, tem poder na sua vida, tem poder para mudar a nossa vida, ela tem poder para nos transformar, tem poder para mudar a nossa vida. E ainda continuando, né? A Bíblia é muito útil para nós. O que acontece hoje? As pessoas elas estão deixando a Bíblia de lado ou tentando mudar os ensinamentos que tem na palavra de Deus. Nós precisamos seguir a Bíblia, irmãos. Aquilo que está aqui precisa ser uma verdade. Muitas pessoas hoje que se dizem, né, entendedores da palavra, estão tentando mudar as palavras de Deus, trazer uma nova interpretação, mas a Bíblia, ela é inspiração de Deus, ela foi inspirada por Deus. Então ela é útil para nossos dias. Ela é perfeita para os nossos dias. Ela se adequa aos nossos dias. Os princípios da família, os princípios de amor, os princípios de cuidado uns com os outros, eles são úteis para nós ainda. A Bíblia ela é útil para nós, irmãos. Tantos momentos que eu passei, que eu fui ler a Bíblia e Deus ministrava em meu coração ali. Que eu estava passando por uma situação e via a história de um personagem ali e era a mesma situação que eu estava passando. Ou às vezes eu estava com um tipo de comportamento e eu lia a palavra de Deus e Deus falava, ó, a palavra de Deus está falando que você precisa mudar isso. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser amorosos, bondosos. A palavra de Deus diz que não pode ter desavença entre os irmãos. A palavra de Deus diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7. A palavra de Deus diz que nós não podemos guardar mágoas. A palavra de Deus diz que nós precisamos colocar em primeiro lugar Deus em nossas vidas. Então ela é útil para nós. Ela é útil na nossa vida prática. E ela é útil para quê, irmãos? Continuando o texto, né? No versículo 16 ali no meio. Primeiro diz que ela é útil para ensino. Depois diz que é útil para repreensão e correção. E depois diz que ela é útil para educação na justiça. O que quer dizer cada um dessas utilidades da palavra de Deus? Ela é útil no ensino. Logo que vem isso na minha cabeça, né? Para ensino me vem EBD. Eu fui criado na EBD desde pequeno, então eu sei como é importante. Nós ainda não temos EBD, né? Pelas condições ainda de organização, mas creio que um dia nós teremos EBD, e porque ela é importante, né? Logo que me vem essa palavra ensino, me vem EBD. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina. Nós temos que aprender as histórias, aprender o que tem em cada texto, o que Deus falou em cada livro da Bíblia, né? Então a Bíblia ela é útil para nosso ensino. Por quê? Porque ela nos ensina sobre tudo. Ela nos ensina sobre tudo. Sobre como nos vestir de forma adequada. Nos ensina sobre como um cristão deve ser, pagar suas contas, né? Uma coisa que eu fico doido é ver cristãos que não pagam contas. Às vezes chega algumas coisas no meu ouvido, né? Fala assim, o irmão está devendo lá para mim, né? A vontade, né? Nosso missionário também cavar um buraco e se esconder, né? De tanta vergonha, porque é feio, irmãos. O irmão que não paga a conta. Então, a Bíblia nos ensina. O cristão deve ter suas contas pagas em dia. O cristão, né, deve ser um bom marido e uma boa esposa, né? Os esposos e as esposas aí, né, Kiba? Deve ser um bom esposo para sua esposa. O cristão, ele precisa ser exemplar. Ele precisa ter um casamento, né, adequado, porque a palavra de Deus diz, por esposo amar a esposa, por esposo
Amar o esposo como Cristo amou a igreja, né? Ontem nós tivemos um casamento aqui, e o pastor Ataliba ministrou sobre isso, sobre o esposo amar a esposa como Cristo amou a igreja, se entregar por ela. Os esposos aí, tão máquina aí, né, irmão Robson? Os esposos estão sendo bons maridos, né? Tratando bem, sem xingamentos, tratando com amor, dando carinho, né, irmã Irene? Dando compreensão, cuidando, né? Dando um presentinho às vezes, né, amor? Dando um presentinho, né? Os esposos precisam fazer isso, né? Cuidar das esposas. E a esposa também, né? A esposa tem que ter uma paciênciazinha maior, né? Com os esposos, né? Com o marido. Uma paciência a mais, né? Às vezes deixa as coisas jogadas. Às vezes deixa, né, as coisas bagunçadas. Né? Né, Kiba? Mas tem que ter uma paciência. Às vezes esquece uma coisa ou outra. Mas faz parte do casamento. Faz parte, né? Então o cristão, ele precisa ter o casamento como, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas no meu trabalho, assim, as pessoas só falam mal do casamento, né? Falam mal que casamento não tem alegria, que não sei o quê, que vive preso e não sei o quê. Mas o cristão, ele precisa mostrar para as pessoas, falar, não, meu casamento é uma bênção. Minha esposa é uma bênção. Meu esposo é uma bênção. Embora tenha uns defeitinhos, mas é uma bênção. Né? Embora tenha os dias difíceis, mas é uma bênção. Resolve ali em casa, né? Igual o pastor também falou, resolve os problemas em casa, né? Se pega no pau ali em casa, mas para fora mostrar que está bem as coisas, que o casamento do cristão é diferente. Então, a Bíblia, ela nos ensina isso. Os filhos serem bons filhos para os pais, e assim vai. Podia ficar aqui até amanhã falando o que a Bíblia nos ensina. Como ser um bom pastor, né? Nós que estamos nesse caminho. A Bíblia nos ensina como ser um bom pastor. É só nós lermos. Lá em Romanos 15:4 diz assim: porque tudo que está escrito nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Então, tudo que está na Escritura, na palavra de Deus, ela foi escrita para nos ensinar. Logo, se nós não lemos tanto, nós não seremos ensinados. Temos que ler a palavra de Deus. O segundo ali é para nossa repreensão e correção. Aí entra um quesito que às vezes a gente, né, não gosta tanto. Ser repreendido ou corrigido, né? Ser repreendido ou corrigido. E Paulo, ele escreve isso para Timóteo, justamente para Timóteo observar aquilo que ele precisava de correção, de repreensão. O cristão, ele não precisa ficar, o pastor ficar falando, irmão, corrija isso aqui na tua vida. Faz isso. Por quê? Porque tem a palavra de Deus. O cristão sabe aquilo que deve ou não deve fazer. Ele é corrigido, ele é repreendido pela palavra de Deus. Mas se nós não lermos ela, também a gente não vai saber o que nós precisamos corrigir. A Bíblia, ela nos corrige dos nossos erros. A Bíblia, ela nos mostra o que precisamos melhorar, né? Que nem, por exemplo, a história de Davi, né? Que mostra que Davi desejou uma mulher que não era sua, cometeu o adultério, e aí trouxe consequências terríveis para sua família. Seus filhos depois tentaram tomar o trono dele, um de seus filhos. Houve morte entre os filhos dele. Então a Bíblia, ela nos repreende a desejos errados que nós estamos tendo, a nos corrigir, né? Vários textos nos corrigem, nos exortam, né? Tem um texto, tem a história de Arão e Miriam. Arão e Miriam falaram mal de Moisés e da sua esposa, da liderança deles ali. E aí eles receberam a correção de Deus por falar mal da liderança que Deus tinha instituído ali. Miriam pegou lepra e Arão teve um castigo, foi castigado também. Então a Bíblia, ela nos repreende, ela nos corrige.
Nós somos confrontados pela Bíblia, mas nós temos que ler a Bíblia com um coração humilde, de falar assim, Deus, o que eu tenho que melhorar? O que eu preciso melhorar? E ir na palavra de Deus, porque Deus, através da sua palavra, nos mostra, nos exorta, nos ensina. E nós temos que ir para a palavra de Deus com um coração humilde, de entender aquilo que precisamos corrigir, entender aquilo que precisamos abandonar, pecados sexuais, pecados de vícios, né? Pecados, entre tantos outros aí que nós podemos citar, cada um sabe em seu coração, ela nos corrige. E a última ali, né? A Bíblia, ela é muito útil para a instrução na justiça. O que quer dizer isso? Significa que a Bíblia ela é um manual para nós seguirmos se nós queremos ser aprovados por Deus. Tem instruções para a nossa vida. E por isso que Paulo escreve para Timóteo, ela é útil para a sua instrução na justiça, ou seja, para você ser uma pessoa justa, uma pessoa aprovada por Deus. A Bíblia, as Escrituras, elas vão te ensinar isso, Timóteo. Isso que Paulo estava falando de Deus. Paulo estava falando para Timóteo. Ele é útil para te instruir na justiça. Então a Bíblia ela é um manual. É o nosso manual. De nós sermos justos, aprovados por Deus. Ela vai nos ajudar nisso. Lá em Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela vai lá no nosso coração. Conhece os nossos pensamentos. Eu estou aqui, eu não sei o que o Rodrigo está pensando, não sei o que o João está pensando, mas Deus sabe. E a palavra de Deus, ela vai lá nos nossos pensamentos. Aquilo que nós temos que corrigir lá dentro do nosso coração. Pensamentos que nem o esposo, nem a esposa sabe. Ninguém sabe. Mas Deus sabe. E é nesse momento que a palavra de Deus, ela vai lá onde precisa ser mudado. E para nós concluirmos nessa noite, eu notei algumas coisas na prática. Conselhos práticos para nós colocarmos em prática. Nós aprendemos, né, que a Bíblia ela é útil, que a Bíblia ela é perfeita, que a Bíblia ela nos ensina, nos exorta. E para nós concluirmos, nós precisamos criar hábitos de leitura diários. Nessa noite eu queria destacar essa importância de nós termos o hábito diariamente de ler a Bíblia. Em nosso lar, ter um momento separado para Deus, e nós falarmos assim, não, esse momento é um momento reservado de nós lermos a palavra de Deus, de nós meditarmos nela. Eu e minha esposa, nós já temos o hábito, o costume, o hábito de ler a palavra de Deus. Acordamos, primeira coisa, ler a Bíblia. Quando eu vou trabalhar, nós acordamos um pouco mais cedo, porque às vezes é mais corrido, para nós lermos a palavra de Deus. E eu não saio de casa sem nós lermos a palavra de Deus e orarmos juntos. Então crie hábitos de leitura diária na sua casa. Você não vai se arrepender se você fizer isso. Você vai crescer, você vai se tornar mais sábio. Não vai ser qualquer problema que vai afetar você. Crie hábitos. Faça um compromisso com Deus nessa noite. Fala assim, Deus, eu tenho falhado. Fala assim, Deus, eu não tenho lido tanto a Bíblia, tenho deixado a desejar. Me perdoa, mas hoje eu vou fazer um compromisso com o Senhor de meditar na sua palavra, dia e noite. A segunda coisa é leia, mas também medite. E deixe o Espírito Santo falar com você. Primeiro a gente lê e medita. O que é meditar? É nós ficarmos pensando na palavra de Deus. É nós ficarmos meditando, Deus falou isso. O que será que Deus quer falar comigo através dessa palavra? E ficar meditando. Por isso que tem que ser diária a leitura da palavra. Para nós irmos meditando, orando, falando assim, nós aprendemos sobre isso hoje, isso aqui nós estamos fazendo errado. Então leia, mas também medite e deixe o Espírito Santo falar com você. Leia, medite, fique pensando em coisas relacionadas à palavra de Deus. E a última ali, leia a palavra e veja o que precisa ser mudado em sua vida.
Não somente ler, irmãos, mas nos confrontar com a palavra de Deus. Leia e se confronte. Fala assim, essa palavra aqui, que Deus quer falar comigo? Essa palavra aqui, que Deus quer que eu mude? Será que eu preciso orar mais? Será que eu preciso ler mais a Bíblia? Será que eu preciso abandonar práticas erradas? Será que eu preciso valorizar mais a presença de Deus? Será que eu preciso ter amor mais com a minha família? Será que eu preciso dedicar mais tempo para a minha família? Será que eu tenho que deixar o celular um pouco de lado e me concentrar mais em Deus? Leia a palavra de Deus e veja o que precisa ser mudado em sua vida. E por último, na Bíblia conhecemos mais de Deus e como Ele age. E o tamanho do seu amor por nós. Na Bíblia, irmãos, nós vemos a manifestação de Deus e como Ele age. Nós conhecemos mais de Deus. Nós vemos o tamanho do amor dele para conosco. Nós, lendo, nós sentimos o amor de Deus por nós e como Ele age em nossas vidas. Então, se nós não lemos a palavra de Deus, nós não saberemos analisar como Deus está agindo em nossa vida. Nós não vamos entender o tamanho do amor dele por nós. Então, que nessa noite nós possamos valorizar a palavra de Deus. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, para nós estarmos orando. Ore para Deus, igual eu falei aqui. Às vezes nós não temos orado, não temos lido tanto a Bíblia. Mas nessa noite que nós possamos sair daqui com a intenção de melhorar isso em nossas vidas. Fale com Deus. Eu não sei como você está a sua meditação na palavra de Deus. Eu não sei como você tem feito as suas meditações, mas nessa noite se confronte. Faça uma análise da sua vida. Fale com Deus, sim, Deus, será que eu tenho deixado de meditar na sua palavra? Será que eu não tenho lido tanta Bíblia? Será que às vezes é isso que tem causado problemas em minha vida? Às vezes por isso que tem tantas dificuldades em minha vida, porque eu não tenho colocado o Senhor, a sua palavra como prioridade. Fale isso com Deus. Se examine nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra, Deus. Nós amamos a sua palavra, Deus, e vamos viver por ela. E que o Senhor, Deus, nos ajude a compreender os textos, as histórias que foram escritas aqui, Deus, para nosso ensino, para nossa correção, para nossa repreensão. Para que nós possamos ver, Deus, o tamanho do seu amor por nós. Tantas histórias, Deus, nos mostra que o Senhor é amoroso, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor sustenta a nossa vida, que o Senhor nos ama de tal maneira, Deus, que nós não conseguimos imaginar, Deus. Que a sua palavra possa penetrar em nosso coração e que nós possamos sair daqui dessa noite, Deus, com um compromisso de meditar na sua palavra, com um compromisso de valorizar a sua palavra em nossas vidas, com um compromisso de levar a nossa família a meditar no livro sagrado, onde contém todos os ensinamentos possíveis. Deus nos ajude, Deus. Sabemos que teremos dias mais difíceis, dias que às vezes não teremos vontade de ler tanto a sua palavra, mas nós vamos ler com ou sem vontade, Deus. Porque nós sabemos, porque nós entendemos a importância das Escrituras Sagradas para as nossas vidas. Deus, sustente a nossa vida e continue ministrando essa palavra em nosso coração através do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.